evangelista Bruno já adiantou que nós, neste domingo e ao longo dos próximos meses, vamos fazer uma série de exposições nas famosas 10 leis, nas 10 palavras, os chamados 10 mandamentos. Então daqui a pouco eu quero ler o início de Êxodo capítulo 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero chamar a sua atenção do porquê que nós devemos estudar os 10 mandamentos. Bem, nós daqui a pouco teremos uma aula de escola dominical em que o nosso livro-texto vai expor pelo menos 5 razões para a gente estudar esse texto. Mas eu não vou entrar nessas razões colocadas pelo nosso livro da escola dominical. Eu quero destacar apenas um grande motivo para a gente estudar os 10 mandamentos. É que durante toda a história do cristianismo, o que se reconheceu é que a própria Bíblia considera esses mandamentos o resumo da lei. Isto é, se tem um texto que consegue encapsular a lei de Deus em poucas palavras, esses são os 10 mandamentos. Ele é o melhor resumo da lei que nos conduz a uma vida agradável a Deus. Aquilo que a gente chama de lei moral. E é ela que está por trás de todas as cerimônias, por exemplo, e de todas as regras do Estado de Israel, as chamadas leis cerimoniais e civis. A lei civil, então, é aquilo que controlava Israel. A lei cerimonial eram os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Mas ambos que não continuam depois da vinda de Cristo, ainda assim têm por trás a moralidade, isto é, a integridade de Deus expressa na sua lei moral. E os 10 mandamentos são o resumo dessa moralidade divina. A própria Escritura considera esses 10 mandamentos como um pacote. Mais de uma vez, a Bíblia chama esses mandamentos de as 10 palavras, é a expressão bíblica. As 10 palavras, como um conjunto de regras, um pacote de leis, um código completo que resume o modo como cristãos deveriam viver de forma agradável a Deus. Então, isso significa, atenção, que nas exposições que a gente vai fazer nos próximos domingos, a gente não pode olhar para um e falar, uau, nesse eu estou ruim, e no outro dizer, não, nesse eu acho que eu estou melhorzinho. Porque Deus não montou esse código de leis para a gente focar mais numa área ou noutra. Na verdade, ele é um conjunto de regras que exige que a gente não seja seletivo. Isto é, eu não posso escolher uma área em que eu quero focar. O Tiago diz que se a gente transgride um só mandamento, a gente transgride toda a lei. Portanto, a unidade da lei requer que a gente guarde todos os mandamentos para de fato amarmos a Deus. É uma santidade holística, abrangente, ok? Então essa eu creio que é uma grande razão que deve nos mover a estudar os 10 mandamentos. E nos próximos domingos, não necessariamente hoje, a gente vai sempre estudar cada mandamento da mesma maneira. Eu vou tentar seguir uma regrinha para ajudar você a acompanhar. Eu sempre quero primeiro explicar o significado do mandamento, depois mostrar como é que esse mandamento torna evidente o nosso pecado. No terceiro momento a gente vai ver como é que Cristo nos redime e como é que ele cumpre cada mandamento. E por último, como é que a gente usa esse mandamento para a vida cristã, para a santificação de cada um do seu povo. Então nós vamos ler juntos Êxodo 20, versos 1 e 2, mesmo assentados. Leia comigo para que nós todos ouçamos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aqui. Nesta manhã eu queria chamar a sua atenção para o fato de que as pessoas no mundo que querem um mundo melhor, eu diria os mais românticos, tendem a dizer que falta amor no mundo. Já ouviu esse tipo de expressão? Isso em músicas, filmes e histórias aos mais diversos. Falta amor no mundo. Eu vou discordar. Eu vou dizer que nosso problema não é falta de amor. Nosso problema é quem a gente ama. É o objeto do nosso amor. Porque Deus, na sua palavra, não só nos ordena a amar, mas Ele nos ordena sobre quem nós devemos amar e como nós devemos amar.
Por exemplo, ele ordena que devamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas também, como é que a gente ama a Deus e como é que a gente ama o próximo? Esse é a parte do objetivo dos 10 mandamentos, detalhar-nos como é que nós amamos aqueles que devem ser objeto do nosso amor. E por que é importante falar de amor? É porque a Escritura diz que nós somos amantes de nós mesmos. É isso que significa o conceito de egoísta. E como nós somos egoístas, amantes de nós mesmos, nós acabamos, e o mundo acaba, criando valores que interessam a si próprio. Então ele diz assim, eu não acho que as coisas devam ser desse jeito. Ele cria a sua própria moralidade. A gente chama isso de um relativismo ético, porque combina com seus amores. Perceba, não é que essas pessoas não amem. O erro delas está em quem elas amam e como elas amam. Não é a capacidade de amar propriamente dita que teria sido totalmente anulada. Mas, o que eu quero chamar a sua atenção nessa introdução é dizer que até o ímpio sabe que amor tem regras. Por exemplo, se você estivesse tendo uma conversa com uma pessoa que não é cristã, você conseguiria explicar para ele que a gente não pode amar todas as pessoas do mesmo jeito. Por exemplo, vocês não podem amar os filhos de vocês do jeito que vocês amam os cônjuges de vocês. Se fizesse isso, teria imoralidades. Porque existe jeito de amar um e outro. Existem regras para expressar amor. Isso é algo compreendido, inclusive, pelos descrentes. Assim como um filho não pode amar uma mãe do jeito que quer. Há a parte das regras impostas pela mãe. Não adianta dizer assim, eu amo você, mamãe, mas eu não vou obedecer nada do que a senhora diz. Até o descrente sabe que não funciona assim. Por quê? Porque amor também tem regras. E não é diferente com Deus. Amor para com Deus também precisa ser direcionado. Você não chega aqui e diz assim, Senhor, eu vou amar do meu jeito, assim, com sinceridade de coração. Não funciona. Você precisa aprender a amá-lo do jeito que Ele estipula. Porque amor tem regras. Nós precisamos amar a Deus corretamente. E Ele nos ensina como amá-lo, quando Ele nos prescreve mandamentos. Então, o que eu quero fazer nesta manhã é olhar para a lei, não como aquilo que apenas coloca um peso sobre nós, não apenas como restritiva, porque às vezes a gente tem essa impressão de que lei assim, parece que diz não, não, não o tempo todo, né? Inclusive, 8 dos 10 mandamentos é não, não, não. Então a gente fica com a impressão de que a lei só coíbe, só impede. Mas eu gostaria de olhar para ela como sendo expressão de amor. Afinal de contas, tanto Jesus como os apóstolos resumiram a lei em amor. Jesus disse que a lei se resume nos 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus em todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. Isso é repetido pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo e até em outros contextos a gente vê ensinamentos parecidos assim. Então eu quero prosseguir no restante da minha mensagem falando de 4 coisas diferentes. Não é exatamente a mesma ordem que eu vou usar para expor os mandamentos, mas para hoje eu acho que é a maneira mais abrangente. Eu vou gastar tempo nesses 2 versículos, olhando primeiro como é que a lei revela sobre Deus. O que a lei revela sobre Deus? Isto é, tem alguma coisa aqui que me ajuda a conhecer o legislador. Toda lei expressa qual é a mentalidade de quem promulgou essa lei, confeccionou essa lei. E não é diferente com Deus. A lei de Deus também revela um pouco quem Ele é. Depois, em segundo lugar, a gente vai olhar para quais são os propósitos da lei, para que ela foi dada, para que ela serve na vida da gente e o que ela consegue de fato realizar. Em terceiro lugar, eu quero mostrar brevemente o que Cristo faz com a lei. Isto é, à luz dos propósitos dela, o que Cristo precisa fazer para que a gente não carregue um peso e a lei se torne um fardo. E por último, em quarto lugar, a gente vai ver como é que a lei se aplica em nossas vidas. Então, eu quero mostrar, finalmente, a parte mais bonita do prólogo, que é como é que a graça e a lei prosseguem em atingir o propósito original da lei. E para quem gosta de anotar, o título dessa mensagem tem a ver com esse último ponto. A graça precede a lei. E o nosso texto nos ensina sobre isso. Então vamos olhar para o primeiro ponto. O que a lei revela sobre Deus? Você lembra que na criação,
Deus fez tudo com a sua palavra. A sua palavra ordena. Inclusive no versículo 2, diz que havia caos, a terra era sem forma. E aí Deus disse, haja. E aí cada palavra de Deus organiza as coisas, bota elas em ordem. Não é diferente com a moralidade divina. O nosso texto diz, falou Deus todas estas palavras. A palavra de Deus vai organizar a vida agradável a Ele. E antes de você começar a pensar em você, eu queria que primeiro você pensasse em quem ouviu essa mensagem pela primeira vez. Quem eram as pessoas que estavam ouvindo essa primeira manifestação dos 10 mandamentos? Eles eram pessoas que tinham saído do Egito, numa cultura de religiosidade bem diferente da cultura de Israel. Então observe como os mandamentos visam mostrar, corrigir, por assim dizer, uma religiosidade que eles haviam visto durante 4 séculos ou mais. Por exemplo, para um povo acostumado a muitos deuses, ao politeísmo egípcio, faz sentido Deus falar assim, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Deus está ensinando que ele é singular, que ele exige dedicação exclusiva. Para um povo que estava acostumado com deuses com cara de animal, se você já viu os desenhos egípcios, você sabe que tinham deuses com cabeça de falcão, cabeça de carneiro, cabeça de crocodilo, ou alguma outra parte da criação, tipo o sol. Faz sentido Deus dizer assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está ensinando para o povo que ele é incomparável. Não existe nada na criação que seja exatamente igual a ele. E é por isso que a nossa adoração não deve diminuí-lo. Para uma cultura egípcia que divinizava os faraós, os quais buscavam fazer o seu nome grande como de deuses, faz sentido Deus dizer assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A ideia é que Deus, ele é supremamente honrado e ele não reparte a sua glória com ninguém. Para uma cultura egípcia que escravizava outros povos para construir aquelas pirâmides e outros grandes feitos deles, faz sentido Deus dizer para eles assim, lembra-te do sábado para o santificar. A ideia é de que Deus é a fonte do nosso deleite, o nosso libertador, e por isso a gente deve descansar nele. Eu só ilustrei com os 4 primeiros mandamentos para você entender que cada um deles revela um aspecto sobre Deus e corrige as falsas religiosidades às quais o povo havia sido exposto lá no Egito. Então, esses mandamentos vão nos ajudar a enxergar tanto o que Deus estava corrigindo lá atrás, mas também o que ele precisa corrigir em nossos dias. Por isso que, quando eu falo dos mandamentos e o que ele revela sobre Deus, a pergunta que eu tenho que fazer é assim, se Deus é diferente dos deuses egípcios, como é que ele é? Como é que ele é? Bem, a gente tem uma dica aqui no texto de Êxodo. Se você olhar, nós não vamos ler muito, mas se você olhar no capítulo 19, você vai ver em que contexto os 10 mandamentos foram revelados. Eles foram revelados quando Deus estava falando do Monte Sinai. E ali a gente tem um exemplo claro do que a Bíblia quer dizer por Deus é fogo consumidor. Por quê? Porque a maneira como Deus expressa a sua lei aterrorizou o povo. Olha os versículos 12 e 13 do capítulo 19. Diz assim, marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. A ideia é, Deus não quer afastá-los, eles vão em algum momento subir no monte, mas não se esqueça da presença de quem vocês estão se colocando. Então o pronunciamento dos 10 mandamentos foi tão impactante que no capítulo 20, depois da lista dos 10 mandamentos, versículo 18 e 19, diz que tinha trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, monte saindo fumaça. Isso só mostra pra gente por que o povo ficou apavorado. Mas a intenção de Deus nunca foi que o povo se afastasse dele.
Capítulo 20, verso 20 diz: respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Isto é, o temor do Senhor não é para a gente correr dele. O temor do Senhor é para que a gente seja santo na presença dele. Então, as palavras introdutórias que Moisés vai trazer, na verdade que vem do próprio Senhor, mas que Moisés vai registrar aqui, mostram um Deus que quer se aproximar desse povo. Como é que ele se apresenta no versículo 2? Começo do versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus. Essa expressão, o Senhor teu Deus, aparece repetidas vezes no texto que a gente vai explicar ao longo dos próximos meses. Aparece nos mandamentos 2, 3, 4, 5. O Senhor teu Deus. É interessante que todo o trecho dos mandamentos é falado na segunda pessoa do singular. Sempre é tu. Pode ver. Não é não matareis, é não matarás. É sempre no tu. E existem, eu acho que, duas razões para isso. A primeira é que Deus está falando com um povo. E esse povo é dirigido no singular, para eles entenderem esse senso de aliança uns com os outros e com o Senhor. Então não sou eu e Deus, e você fica para lá, é nós e Deus. Então por isso Deus se dirige ao povo de maneira una. Mas eu também acho que a linguagem do tu, ao longo dos mandamentos, significa que Deus quer que cada israelita saiba quais as expectativas dele para o israelita. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, se os 10 mandamentos são o código do amor, eu quero me apresentar a vocês de maneira bem pessoal e próxima. Deus não fala distante, ele fala com cada um individualmente. Faça assim. Não tenha outro Deus além do Senhor. Não terás outros deuses além do Senhor, diz o primeiro mandamento. Então, Deus está se mostrando um Deus pessoal, um Deus próximo, e um Deus que quer fazer aliança com o seu povo. Na verdade, as tábuas em que foram escritas os 10 mandamentos são chamadas em alguns lugares do início da Bíblia de tábuas do testemunho, tábuas da aliança. A gente vê a ideia de que uma aliança foi estabelecida. Por exemplo, quando os 10 mandamentos são repetidos, lá em Deuteronômio capítulo 5, Moisés explica assim: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do povo. O que Moisés está explicando? Esse texto que eu acabei de ler foi cerca de 40 anos depois, quando uma geração tinha passado, morrido no deserto, e uma nova geração tinha sido levantada, a qual entraria na terra prometida, em Canaã. E aí Deus fala assim: Deus fez aliança lá atrás com a gente. Não foi com os pais da gente, foi com a gente. Esse senso de que o que foi estabelecido lá não vale só para lá, mas vale para a gente também, é uma lição acerca de um Deus que faz aliança. Isto é, a aliança não é só com os que estavam lá 40 anos atrás. Ela é repetida porque Deus continua em aliança com o seu povo. E Deus tanto quer essas leis como código dessa aliança, que o profeta Jeremias, por exemplo, o profeta Ezequiel vai dizer que essas leis que vocês têm dificuldade de cumprir, o Espírito de Deus vai imprimir no coração de vocês, vai escrever no coração de vocês. Olha só, Deus não só faz aliança, não só dá as regras, mas diz assim: inclusive vou dar o Espírito para colocar no coração de vocês aquilo que vocês têm dificuldade em cumprir. Então, Deus é um Deus próximo, assustador, é verdade, mas que quer nos trazer para junto de si mesmo e que faz aliança conosco. Queridos, o fato dele ser um Deus tão surpreendente, mas estabelecer regras da aliança, porque toda aliança tem que ter estipulações, regras, mostram para a gente que os 10 mandamentos não são uma coisa só para aquela época. Não é à toa que o Novo Testamento volta a explorar. Jesus Cristo fala e aplica os mandamentos, a gente vai ver isso em outras mensagens,
Paulo repete dizendo que ele conheceu o pecado por causa dos mandamentos e ele diz que cumprir os mandamentos é amar. Tiago vai falar dos mandamentos. A ideia é que a validade dos mandamentos é reforçada em lugares diferentes do Novo Testamento. Então, quando você ouve um evangélico dizendo assim, 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, nada disso. A nossa tradição ensina pra gente que essa é uma moralidade perene, duradoura. Inclusive, nossos antepassados, os teólogos ingleses do século XVII, chamados de puritanos, eles diziam que Deus, na verdade, cravou a lei dele no nosso coração. Mas o problema é que o pecado trouxe muita confusão, ele embaça a nossa visão dessa lei. Não por isso Deus tem que promulgar novamente, só que agora ele escreve em pedra. E por que pedra? Porque dá senso de estabilidade, de durabilidade. Então, isso aqui nos ensina, em primeiro lugar, que Deus está se apresentando como alguém que não muda as regras do jogo. Deus é totalmente confiável. O que ele afirma na sua palavra continua válido. E ele nos ensina, inclusive, que nós precisamos viver nossa vida dirigidos pelas regras dele. Eu disse no começo que ninguém tem dificuldade, ninguém tem problema de falta de amor, é o direcionamento do seu amor. Eu poderia dizer o mesmo da moralidade. Ninguém é isento de valores, ninguém é amoral. As pessoas, elas podem ter uma moralidade muito deturpada, isso sim. Mas quando Deus fez o homem, ele imprimiu a sua lei no coração. É que os homens suprimem essa lei e eles acabam se tornando imorais. Por isso que a gente precisa reavivar os mandamentos como uma maneira de mexer na nossa constituição moral mais básica. Eu não duvido se nós tivermos ao longo dos próximos meses gente muito incomodada com a pregação dos mandamentos, porque a lei faz isso. Ela reaviva coisas nas quais nós estamos errados e expõe a nossa sujeira. Inclusive, agora a gente entra no segundo ponto que eu vou fazer de maneira mais breve. Quais eram os propósitos da lei? O que a lei, por que ela foi promulgada? Por que ela foi proferida? Bem, se a lei reflete alguma coisa sobre Deus, eu diria que a primeira resposta a essa pergunta é que Deus quer que o seu caráter seja refletido. Deus quer conduzir as pessoas a um caminho de vida, a um caminho de proveito na presença dele. Inclusive, os nossos pais costumam dizer que esse é o propósito principal da lei. O propósito principal da lei é ser norma de conduta, é mostrar pra gente qual é o caminho a seguir. É por isso que Paulo, não uma vez, mas mais de uma vez, diz: a lei é boa. Em outras palavras, se você tem alguma dificuldade, o problema não está com a lei. Eu costumo dizer que lei é que nem flor, linda, cheirosa. Você pode ter problema, mas o problema está em você que é alérgico, não na flor. Né? Ela é boa. E Paulo destaca isso para que a gente entenda que a lei não deve ser vista por nós como sendo amarga. Observe como os nossos meninos têm dificuldade de enxergar a bondade da lei. Quase sempre ela. A gente não gosta das regras porque parece que ela só tira as nossas liberdades. Mas na verdade, a lei é boa. E ela não só é boa no sentido de que ela propõe o que é certo, mas ela é boa porque ela não quer apenas que a gente se conforme externamente, mas se conforme a Deus internamente. Por isso que Paulo chama a lei de espiritual. Os fariseus não eram cumpridores da lei, porque eles eram meros conformadores externos aos mandamentos. Então a lei é muito boa e Deus quer que o caráter dele seja impresso em nós. O problema é que a lei não tem poder para fazer isso. A lei não tem poder. Ela é impotente para formar pessoas no caráter certo. Prova disso é que o nosso país está cheio de lei, mas não consegue fazer brasileiro andar na linha. Por quê?
Porque o promulgar a lei em si não corrige gente. É só você se olhar dirigindo no trânsito. Se você está com pressa, o que você faz com frequência é correr quando não tem o pardal, né? Ali. Mas aí você desacelera. O que a lei faz? Ela não moldou você a ser alguém correto. Ela não tem poder para isso. Por causa do pecado, eu diria que um dos propósitos da lei que surgiu não como o seu propósito original e nem eterno, mas por causa da queda, ela acabou revelando o nosso pecado. Esse propósito é secundário, mas ele é muito vívido. A gente parece que sabe que quando a gente bota regra em casa, os meninos parece que vão desobedecer. Não é? É só botar regra que a gente sabe que eles vão desobedecer. Porque a gente, inclusive, tem alguns que erroneamente acham que a solução é não botar regra. Quando na verdade o problema não está na regra. Lembra, a lei é boa. O problema está nos supostos cumpridores da regra, que são pecadores. Então, se Deus queria que a lei revelasse a vida agradável a Ele, ela acabou revelando a nossa falta de retidão. Por isso que Paulo fala várias vezes que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, que a lei avultou o pecado, de que pela lei é que ele descobriu o pecado que ele não sabia que ele tinha. Ele fala assim, eu não sabia que cobiça era pecado se não fosse pela lei dizer, não cobiçarás. Porque a lei faz isso. Então, entenda que a lei de Deus, ela foi dada para mostrar o caráter dele, mas, na verdade, ela revela o pecado em nós. E eu quero dizer uma coisa muito interessante, ela revela pecado de maneiras diferentes. Isto é, existem perspectivas diferentes do pecado que cada mandamento pode revelar. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai ver mais no próximo domingo, quando eu expuser o primeiro mandamento, mas a gente vai ver de maneira geral, quando a gente é desleal para com Deus, a gente peca. Por quê? Porque a lei exige, tenha o Senhor como o único Senhor. Então toda a nossa deslealdade é pecado. Mas pecado também não é só isso, pecado é a gente direcionar o nosso coração adorador de maneira errada. Por isso que o segundo mandamento vai dizer, não faça imagem. Porque falsa adoração é uma outra maneira da gente pecar. A gente adora o que não deve, do jeito que não deve. Mas pecado também é um mau uso da revelação de Deus. Por isso que Deus fala, o meu nome você vai honrar, não tome em vão. Isto é, entenda quem eu sou. O mau uso do tempo também é pecaminoso. Por isso que Deus vai falar de tempo no quarto mandamento. Desrespeito à autoridade, quinto mandamento. Desrespeito pela vida do ser humano, sexto mandamento, e assim por diante. A ideia é que pecado tem diferentes facetas e a lei mostra tudo isso. Mas eu não quero que com isso você tenha a impressão de que a lei vai ser sempre aquele remédio amargo que você toma e deixa gosto ruim na boca. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus trabalha em nós, a lei nos serve de aio para nos conduzir a Cristo. A ideia desse texto, que está em Gálatas capítulo 3, é de que a lei, ela nos leva pela mão, como um escravo levava o filho do seu senhor, até o lugar de ensino. A lei faz isso, ela, trabalhada pelo Espírito, ela nos conduz a Cristo. Eu quero que você ouça cada mensagem que for pregada aqui nos próximos domingos como sendo uma chamada de Deus para que você não se veja autossuficiente, mas mais carente dele do que você achava que era. Porque a lei tende a fazer isso, mostrar o nosso pecado de maneira mais vívida e avultar, aguçar, aumentar nosso senso de necessidade de Cristo. Daí vem o terceiro ponto que eu quero expor. O que Cristo então faz com a lei? Bem, a primeira parte que eu acho que é fácil a gente entender é que Cristo salva as pessoas que estavam quebrando a lei. E a gente tem exemplos lindos disso no Novo Testamento. Por exemplo, Saulo era um assassino por tabela, por causa daquilo que ele fazia. Ele caçava os cristãos, ele era um infrator do não matarás. Mas Jesus vai resgatá-lo no meio dos seus assassinatos.
Nós temos a mulher samaritana, uma mulher adúltera, que já tinha tido homens diferentes e estava com o sexto homem na sua vida. Não era uma mulher de relacionamentos estáveis, a sua reputação não era honrosa e, no entanto, Jesus Cristo vai até o poço para encontrá-la. Por quê? Porque ele quer purificar essa mulher que quebrara o sétimo mandamento. A gente poderia dizer a mesma coisa de Zaqueu, né? O baixinho estava lá em cima da árvore para ver Jesus e Jesus sabia que tinha um ladrão na árvore. Desce depressa, eu vou jantar na sua casa. E no final da conversa ele diz, hoje houve salvação. Por quê? Porque Zaqueu reconheceu que ele tinha furtado, e ele tinha defraudado e roubado muita gente, ainda que de forma legalizada em algumas situações. Queridos, o que eu estou mostrando com esses exemplos de histórias que vocês conhecem? Que todos eles foram alvo da graça. Jesus foi aquele que recebe o castigo da lei que essas pessoas mereciam, que nós merecíamos, para nos livrar da maldição da lei. Em outras mensagens a gente vai ver como cada mandamento mostra uma necessidade diferente de Cristo. E em cada mandamento Cristo tem um remédio específico para nos cobrir com a sua justiça e nos transformar segundo a sua imagem. O significado da lei, portanto, ele é entendido à luz da história da redenção. Isto é o evangelho que vai mostrar para a gente muito o que a lei significa. Porque a lei sem evangelho é legalismo que mata. Daí a gente chega no texto, na parte que fala da graça no texto. A graça no prólogo, no prefácio dos 10 mandamentos. Você percebe que Deus se apresenta como o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isto é, a iniciativa redentora de Deus precede a sua ação legislativa. Deus não chega e dá regras. Olha, vamos fazer um trato aqui, cumpra isso, e eu vou te amar bastante. Não, Deus não faz assim. Ele ama bastante e depois ordena o nosso viver. O êxodo é colocado no cabeçalho da lei. Antes de dizer, não tem outros deuses, não faça imagens, honre o meu nome, guarde o meu dia. Antes de dizer cada uma das 10 regras, Deus fala assim, lembre-se que eu sou o Deus que te resgatou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, observe como Deus está mostrando a sua graça precedendo a lei. E é bom eu falar disso, sabe? Porque algumas pessoas ainda têm um conceito equivocado de que o Antigo Testamento tem muita lei, muita lei, muita lei. É por isso que eu gosto mais de ler o Novo Testamento, sabe, pastor? Porque tem Jesus perdoa. Como se o Antigo Testamento tivesse só lei e não graça. O Antigo Testamento está repleto de graça. Olha para a história de Gênesis. Quem é o patriarca? Um homem que não tem coragem de dizer que a esposa é esposa e fala que é irmã. E não faz isso uma vez, faz mais de uma vez. E o filho dele? Um fracote também, que ama um filho mais do que o outro. E o filho do filho repete os pecados do seu pai Isaac e só promove bagunça entre os filhos dele. Gênesis é graça o tempo todo. O Êxodo, o povo por acaso era um povo crente, que aguardava o Senhor livrá-los? Não. É um povo tão incrédulo em certo sentido, no sentido de não ser apegado ao Senhor, que depois que o Senhor tira com a sua poderosa mão, lá nos 10 mandamentos, o povo começa a reclamar logo no começo da caminhada. É graça o tempo todo. Então, isso mostra pra gente como a graça ela precede a lista dos mandamentos. Deus traz nesses 2 versos aqui, na verdade, um pouco da história do povo. Eu sou o Senhor que resgatou você. Antes que você pense que eu estou exigindo demais, lembra o que eu fiz por você. Queridos, quando Deus coloca a graça desse jeito, nós temos que aprender uma aplicação importante, que é a seguinte: quando Deus nos liberta, Ele nunca nos liberta para que vivamos para nós mesmos. Nossa liberdade não é autonomia. Quando a Bíblia diz que Deus nos libertou, significa que a gente trocou de Senhor. A gente continua escravo. É que o Senhor é muito bom. Ser escravo dele é deleitoso.
mas a gente continua escravo. Por que eu digo isso? Essa é uma linguagem que não é muito querida nos nossos dias, mas ela mostra que a gente foi comprado. Que a gente não deve obedecer a Deus só a partir de gratidão. Gratidão é um fator, sim, mas existe uma amarração. O amor de Deus, ele não é um amor fraco como o seu. Você ama pessoas que não te amam de volta. Deus não. O amor dele nos amarra nele de tal forma que a gente responde ao seu amor. É como se Deus estivesse adquirindo um direito a mais de ser adorado. Ele já deve ser adorado porque ele é seu criador, agora ele é o seu comprador. Você deve a Deus 2 vezes. E essa libertação deve redundar em pronto serviço. Isto é, você tem que servir por causa daquilo que Deus fez por você. Olha o que o salmista diz, no Salmo 116, ele fala: Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva, quebraste as minhas cadeias. Por que ele é servo? Porque o Senhor me libertou. Então, queridos, eu queria que você entendesse que gratidão genuína a Deus sempre redunda em serviço. Você não agradece o que Deus fez com um mero muito obrigado, viu? Super feliz, obrigado, valeu. Você lembra da história dos 10 leprosos? Quando só um volta para louvar o nome de Jesus. Eu não acho que os outros não estavam felizes. Estavam felizes. Talvez até agradecido, que bom. Mas só um voltou para se render a Cristo. Porque não existe gratidão sem que a gente se renda a Ele. É por isso que eu amo a história daquele Gerazeno que foi libertado da legião de demônios. Porque o texto diz que depois que ele estava liberto, ele implorou a Jesus que pudesse segui-lo. Quando a gente tem noção do buraco de onde Deus tirou a gente, nosso senso de serviço cresce. Quando a gente serve de nariz torcido, é porque o senso de redenção diminuiu. Por último, quero mostrar como é que a lei se aplica nas nossas vidas. Cristo não descarta a lei, ele concede à lei verdadeiro significado. Nós vamos olhar aqui ao longo dos próximos domingos várias vezes em que Jesus aprofunda o sentido da lei. Eu não farei isso agora, mas agora eu quero mostrar que a graça necessariamente precisa produzir um povo zeloso de boas obras, como o seminarista Bruno leu com a gente aqui. Isto é, a graça necessariamente é seguida de lei. Deus não fala: eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ponto, vamos todos para casa. Não fala assim. Ele começa então a dizer: por isso não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Ele concede lei, por quê? Porque Deus não aceita você ficar como você está. Você fala assim: ah, pastor, mas eu venho como estou. Sim, mas não fica como estou. Não é? Deus te recebeu do jeito que você era, mas não para você ficar do jeito que você era. A redenção de Cristo visa levar-nos a andar em novidade de vida. É por isso que uma das coisas mais bonitas repetidas por Jesus é quando ele resgata alguém que está sendo condenado à morte, ele faz isso algumas vezes, ou alguém que está em enfermidade mortal, e aí Jesus salva e depois diz assim: vá e não peques mais. Isto é, a graça sempre é acompanhada de lei. Porque um dos objetivos da graça de Deus é nos colocar num caminho de lei, que agora a lei não é mais pesada, mas ela é deleitosa, porque nós queremos ser parecidos com o nosso Jesus. Sabe, a graça é o que move a gente a agir santamente, a praticar boas obras. Ela nos ensina a viver santamente em decorrência da misericórdia derramada nas nossas vidas. Lembra Romanos 12, aquele famoso texto que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, baseados nas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isto é, as misericórdias do Senhor é que nos impulsionam a nos rendermos a Ele e a vivermos em obediência a Ele. É por isso que eu disse no começo, e eu volto agora no fim, a dizer que a lei de Deus
ela ordena os nossos amores. Isto é, Deus deu essa lei para nos fazer entender que ela é boa. E ela tem que dar deleite para aqueles que seguem. A gente fala tanto da lei, às vezes, com aquela ideia de Paulo, de que a lei traz à tona o pecado, que a gente perde de vista o seu deleite. Lutero teve essa dificuldade. Martinho Lutero via a lei como sendo aquilo que parecia só mostrar o pecado dele. Mas tem uma expressão que é repetida várias vezes no livro de Deuteronômio, de que a lei foi dada para o nosso bem. Para o nosso bem. Essa frase é repetida inúmeras vezes, porque a lei, como eu falei, ela é boa. E deixa eu explicar por que é importante a gente enfatizar isso. Porque se a gente olha para os mandamentos como sendo regras que a gente precisa cumprir, ou que a gente não pode fazer, talvez assim, o interesse em aprender dos 10 mandamentos é: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Nós perdemos o espírito da lei. O espírito da lei não é prioritariamente nos fazer olhar para aquilo que a gente não deve fazer. Eu não sei se você já prestou atenção, por exemplo, quando nós formos falar do quarto mandamento, eu vou explicar isso. Jesus passou mais tempo falando o que devia fazer no quarto mandamento do que o que não devia fazer. Então a lei de Deus não foi dada para restringir a gente prioritariamente. Se a gente olha assim, nós perdemos o significado mais sublime das regras, que é o amor. É a mesma coisa que um casal olhar para as regras do casamento e dizer: eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? Casei, agora. Uma pessoa que vive o casamento assim, ou ele fica casado em amargura, ou ele divorcia. Por quê? Porque as regras viraram algo feito sem o espírito de amor. Deus deu regras para ordenar os nossos amores. E eu quero que você, então, ouça a lei de Deus sempre assim. E essa reorganização de amores, ela tem 2 propósitos, e eu vou terminar e concluir com esses 2 propósitos. Um propósito que eu diria evangelístico, o outro como santificador. O evangelístico tem a ver com missões, o que a gente faz para fora. E santificador tem a ver com a reforma do nosso interior. Veja só, a lei, ela serve de testemunho aos que estão fora, aos incrédulos. Eu não quero que você pense que a lei é só para os crentes. Ela funciona de maneira diferente para os crentes, é verdade, mas não significa que ela é dada só para os crentes. Olha como a nossa sociedade ela é polarizada em 2 tipos de grupos. Tem aqueles que são mais relativistas, né? Aquelas pessoas que não gostam de autoridade, que não gostam de gente colocando regras, dizendo que isso não é certo, que aquilo não é certo, gosta de viver mais livre. E tem aquelas pessoas mais moralistas, que querem resgatar o conservadorismo, para que a nossa sociedade seja mais correta. Eu acho que os 10 mandamentos corrigem ambos os grupos. Corrige os relativistas que querem viver do jeito que querem viver, mas não conseguem ser leais ao próprio estilo de vida. Por exemplo, como é que você resolve o que é certo quando você tira Deus da jogada? O que satisfaz a maioria das pessoas. Mas se satisfaz a maioria das pessoas, como é que você luta pelas causas das minorias? É o que eu sinto no meu interior. Fala isso para um psicopata. O relativista não tem saída quando ele fala de um mundo melhor. Por quê? Porque ele não tem base para suas regras. E a gente precisa mostrar isso para ele. Mas aquelas pessoas que dizem assim: isso mesmo, pastor, não sou evangélico, mas fala da importância dos princípios. Esse é um moralista. E o moralista acha que o que a nossa sociedade precisa é de pulso firme, mais regras, para fazer o Brasil um Brasil melhor. Na verdade, a lei nunca foi dada para isso, né? Eu disse que a lei não consegue fazer isso. Tudo que a lei consegue fazer é mostrar que nós somos gente imperfeita, carentes de um Redentor. Então a lei, ela é um ótimo instrumento para a gente testemunhar na vida das pessoas. A gente vai ver que o próprio Jesus usou a lei com a mulher samaritana, assim como com o jovem rico. Porque a lei é instrumento de evangelização. Mas a lei também corrige os cristãos. Eu disse que tem 2 grupos lá fora, tem 2 grupos aqui dentro também, tá? Já vou dizer para você depois se encaixar em algum deles. Nós temos aqueles de nós que são mais reticentes com as regras. São os que se inclinam para aquilo que a gente chama de antinomia.
né? Os antinomistas, eles são mais avessos às regras. Eles querem ser lembrados que a vida cristã é marcada pela graça. Bem, eu preciso dizer para esse irmão que a graça de Deus não é solta, vazia. Deus explicita como nós devemos amá-lo. Então não é verdade que a gente vem adorar a Deus com o nosso sentimento religioso, sem regras. Pessoas que são avessas às regras precisam aprender como amar a Deus. Mas tem os legalistas de plantão também. Esses amam regras. A vida deles é mostrar o que não fazer. Não espere conquistar o favor e o agrado do Senhor pela sua obediência. Você já é desgostoso para Deus de forma final. Mas tem salvação para você? Porque Deus ama o seu filho. Seu filho é perfeito na obediência e na misericórdia. Nós ou erramos na obediência ou erramos na misericórdia. Vou deixar você pensando sobre qual área você erra mais. Vamos orar. Senhor, nós vamos estudar a Tua lei. E se é Tua lei, ela é boa porque ela provém do Deus que é todo puro e todo santo. Mas a lei mostra tanta coisa imprópria a nosso respeito, que às vezes a nossa vontade é de não mergulhar muito nela, porque ela mostra as nossas feiuras. Nossa oração nesta manhã é que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza a sermos mais parecidos com Jesus. Ele não só nos redime da maldição da lei, mas Ele nos conforma à sua imagem. E Ele era perfeito, tanto em graça quanto em verdade. Perfeito, tanto em misericórdia quanto em justiça. Nós não somos, Senhor. Nós tendemos ou para um lado ou para o outro. Nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos traga mais perto de Ti. Nos corrija os caminhos. Nos ensine a Te amar como convém. E amar o outro como o Senhor nos prescreve. Oramos em nome de Cristo. Amém.